Fala, rapaziada, tudo certo? Bem, hoje nós vamos começar a nossa aula, nosso sétimo encontro de língua portuguesa. Vamos falar agora de português 2 ligado à sintaxe. Vamos falar sobre aposto e vocativo. Moçada, vamos falar sobre aposto e vocativo. São questões pertinentes da nossa língua portuguesa, a qual devem tomar bastante atenção, pois elas são cobradas bastante em provas de concursos militares. Pela Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, ela não é muito cobrada, mas, como está no nosso edital, a gente deve, então, estudar elas. Que né, nessa prova tem tudo para nos surpreender, né? Ainda mais que ela está sendo considerada como a última, né? O último concurso de nível médio. Então, quem sabe talvez a banca possa aí nos surpreender, né, com algum tema. E, não obstante, vamos estudar, pois está sendo cobrado em nosso edital. Então, o que é feito por nós é cumprir o edital, né, para estarmos preparados. Então fiquem tranquilos, pois esses temas, no caso, né, eles não são difíceis de se aprender. Na verdade, são bem simples e fáceis. A gente vai ver ao longo da aula de hoje, tá? Vem comigo. Bom, vamos falar então sobre aposto e vocativo. Vamos começar por aposto, tá? Aposto, pessoal, nada mais termos de uma oração. O aposto ele é uma palavra, tá? Ou expressão que exerce um tipo de relação com o substantivo ou um pronome de uma oração, tá bom? É um termo dependente ele, tá bom? Assim, o aposto está subordinado a um outro termo da oração, enquanto o vocativo não, tá bom? Ele pode ser classificado em quê? O aposto. Ele pode ser classificado em explicativo, enumerativo, tá? Recapitulativo ou resumidor, eles usam mais o resumidor como um nome, comparativo, distributivo, circunstancial, de especificação ou de oração, tá bom? Ah, Léo, porra, tem que guardar isso tudo? Cara, não necessariamente. Tá? Em algumas questões de provas podem sim pedir e outras não. Na maioria dos casos, eles pedem para saber a diferença de um entre o outro, né? Ou se é aposto, se é vocativo. Mas, para fins gerais, como a gente não sabe, não temos bola de cristal para ver se vai cobrar o tipo de aposto ou não, eu sugiro que decore todos e aprendam, tá bom? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo, tudo bem? O que é aposto? O aposto, pessoal, é uma palavra ou expressão que exerce uma função junto ao substantivo, tá? Seja substantivo, pode ser um pronome ou até uma oração. Essa função, ela pode se explicar, especificar, resumir, comentar ou até indicar algo. Por isso são vários tipos de aposto, como a gente falou. Algo, mais atenção, o aposto, ele não pode ser formado, tá? Por um adjetivo. Ele só pode ser formado por um substantivo ou por um pronome substantivado, que é um pronome que exerce função de substantivo, beleza? Vamos exemplificar alguns tipos de aposto. Nosso primeiro exemplo. Santos Dumont, o pai da aviação, foi um inventor genial. Concorda comigo que se a gente tirar a palavra o pai da aviação também vai fazer sentido? Vamos lá. Santos Dumont foi um inventor genial. Faz sentido na frase? Faz. Então, essa palavra o pai da aviação, ela é um aposto que exerce a função de explicar quem foi Santos Dumont. Santos Dumont foi o inventor do avião, né? Então, ele é considerado o pai da aviação. Ok? E olha só que legal. Se você vê na palavra o pai da aviação, ela é cercada por duas vírgulas. E elas são muito importantes. Eu vou te explicar o porquê. Bem, agora vamos analisar uma segunda oração. Santos Dumont, persistente e corajoso, foi um inventor genial. Nessa oração, os adjetivos persistente e genial fazem função de quê? De predicativo do sujeito. Isto é, atribui uma condição ou uma qualidade ao sujeito. Quem é o sujeito da frase? Santos Dumont. Beleza? Então, nesse caso, é um aposto com função de. é, com função, tá? De predicado.
Assim, a oração 1 explica ao que Santos Dumont e a que ele se refere, que não é qualquer Santos Dumont, né? Ele é o pai da aviação. Já na oração 2, aponta as características, ou seja, qualidade de Santos Dumont, que é um indivíduo persistente e corajoso, tá bom? Tipos de aposto. Vamos lá. Existem os seguintes tipos de aposto, né? Vamos começar pelo primeiro, o explicativo. O nome já diz, ele explica ou identifica o termo a qual se refere. Exemplo, Dom João VI, rei de Portugal, nasceu em 13 de maio de 1767. Tira a frase rei de Portugal e deixa Dom João VI, nasceu em 13 de maio de 1767. Faz sentido para você? Faz, né? É uma oração que faz sentido. Você consegue entender que Dom João nasceu naquele ano. Ok. Só que ele explicou que Dom João VI não era uma pessoa qualquer. Ele era o rei de Portugal. Ele explicou quem era Dom João VI. Logo, esse aposto ele é explicativo nesse sentido. Como é que eu vou saber quando ele é explicativo ou não, Léo? Só você tirar essa frase, que está entre vírgulas, e pegar as demais que sobraram e tentar formar uma única, assim como eu fiz. Se fizer sentido, é porque é um aposto, ok? Explicativo. O aposto, rei de Portugal, nessa oração, ele explica o quê? Que Dom João VI foi rei de Portugal, beleza? Enumerativo. O nome já diz. Ele enumera, desdobra os elementos contidos em um só termo. Exemplo: elas só queriam isso: respeito, reconhecimento e dignidade. Olha só que legal. Ali tem dois pontos. Esses dois pontos ele está querendo dizer o quê? Que haverá mais coisas à frente. Ele vai enumerar uma série de possibilidades. Ou seja, ele está explicando que elas só queriam respeito. Ok? Elas só queriam respeito. Deu para entender? A frase é direta? É, então faz sentido. Só que ele quer explicar que tipo de respeito, o quê? O que que elas querem? É respeito, reconhecimento e dignidade. Ele enumerou o quê? Uma série de situações em que elas, né, exigem. B. O aposto recapitulativo ou resumidor. O nome já diz. Ele resume, com um só termo, uma série de elementos citados na oração. Exemplo: escritores, pintores, escultores. Todos são artistas e representam a realidade. Quem é o aposto aqui? Todos. O todos, ele resumiu aquela classe de pessoas, aquela classe de artistas que representam a realidade. E quem são essa classe? Os escritores, os pintores e os escritores. Eles estão inclusos na palavra todos, em que resumiu tudo aquilo em que diz que representam, né, o senso real da arte. Entende? Então, por isso, ele é exemplo de aposto explicativo. Beleza? O aposto todos nessa oração resume-se em si os três elementos citados. Letra C. O aposto também pode ser comparativo. O nome já é autodidático, né? Ele compara, ele realiza uma comparação implícita, isto é, ela não é direta. Exemplo: crianças, pássaros selvagens. Nunca deixam de surpreender. O que está querendo dizer? Que a palavra que as crianças, né, são imprevisíveis, né? Elas nunca deixam de nos surpreender, sempre tem uma novidade para acontecer com elas. Então, são os verdadeiros pássaros selvagens, né? Livres e impedidos, desimpedidos, né? Desimpedidos. Então, se você tirar a palavra pássaro selvagem, vai ficar crianças. Nunca deixe de nos surpreender. Faz sentido o sentido? Faz sentido a frase que sobra? Faz, né? Crianças. Nunca deixe de surpreender. Então, esses pássaros selvagens está explicando, tá? Está comparando, na verdade, comparando a palavra crianças, que elas são como os pássaros selvagens. Beleza? Então, palavra pássaro selvagem é o aposto comparativo a crianças. Aposto distributivo. Ele distribui funções, objetos, ideias, qualificações, entre outros, elementos de uma oração. Exemplo: pegue dois pontos. Um para você e outro para o seu pai.
olha o que aconteceu. Ele distribuiu, deu um senso de distribuição. E na frase, ela já é propriamente dita, ela já fala, né? Distribuiu o quê? Ele mandou, o orador mandou tal pessoa distribuir pães, tanto para aquela pessoa quanto para seu pai. Então, deu um senso de distribuição, ok? E olha, vem acompanhado com dois pontos. Fique de olho quando venha dois pontos, quando vem entre vírgulas, e quando entre essa palavra que está entre vírgulas, você retirando ela e juntando as demais que sobram, façam sentido. Essas características são todas advindas de aposto, tá bom? Aposto circunstancial. O aposto circunstancial, ele indica, além da qualidade de ser, ele indica também uma circunstância, seja de lugar, tempo, causa, quase diferente, quase parecido com o advérbio, lembra? Então, exemplo, em criança, a sua vida passava mais devagar, ou seja, está dizendo na circunstância de tempo, está dizendo que quando era criança, a vida, né? A vida passava mais devagar, a vida era mais tranquila, é o que ele está querendo te dizer, era mais calma, né? Aposto de especificação. O nome já diz, especifica, caracteriza um termo genérico. Exemplo, minha irmã, Carolina. Beleza, ele especificou quem era a irmã dele. Beleza? Na frase, a palavra Carolina especifica a qual irmã o enunciador se refere. Vai que ele tenha para mais de 10 irmãos e cada um tem o seu nome específico. Então, ele especificou qual era aquela irmã, Carolina. Entendeu? Aposto da oração. Comentário sobre o fato expresso na oração ou palavra que sintetiza a oração em si. Exemplo, antes da palestra, sentiu as pernas tremerem, indício de seu nervosismo. Ou seja, o aposto indício de seu nervosismo é um comentário sobre o fato que foi indicado na oração, ou seja, sentir as pernas tremerem antes da palestra. Entendeu? Ou ainda, na seguinte frase, podia estudar à noite, o que não impedia de trabalhar. Nesse enunciado, o aposto o é uma palavra que sintetiza, resume a oração podia estudar à noite. Beleza? Como separar o oposto? O aposto, como eu disse, ó, a gente ficar, né, sempre de olho nas entrevírgulas. O aposto normalmente é separado por vírgulas, uma na frente e outra atrás, lembra? Da palavra, ou a expressão a que se refere. Isso ocorre nos seguintes tipos de aposto: especificativo, comparativo, circunstancial e de oração. Beleza? Vamos botar mais uns exemplos para a gente, né, massificar. No explicativo, a França, um país europeu, tem um cinema excepcional. Olha ali, o país europeu. Especificou onde fica a França, né? Ele explicou onde fica a França. Mas se você tirar o país europeu, vai fazer o mesmo, vai fazer sentido ainda a frase, né? A França tem um país, tem um cinema excepcional. Pô, tranquilo. Aposto comparativo. Livros, Pontes do Futuro, devem ser preservados. Ou seja, ele está comparando os livros com, né, a ideia de interligar o futuro, entendeu? Interligar o conhecimento ao futuro. É uma ponte entre o conhecimento e o futuro da humanidade, entendeu? Então, devem ser preservados. Se você tirar a palavra pontes para o futuro, vai fazer sentido também a frase. Livros devem ser preservados. Viu? Aposto circunstancial. Exemplo. Devido às fortes chuvas, o espetáculo foi cancelado. Se você tirar a palavra devido às fortes chuvas e ficar somente o espetáculo foi cancelado, também vai fazer sentido a sua frase, não vai? Então, o que sobrou, né, é o aposto. Seria devido às fortes chuvas. E o aposto da oração. Não se pode vencer todas, que não quer dizer que vamos desistir. A palavra o, tá bom? Ele faz sentido ao aposto da oração, tá? E também ela pode ser separada por dois pontos, que nem eu falei, tá bom?
Já os elementos do aposto devem ser separados entre si por vírgulas e às vezes pela conjunção e entre dois últimos termos. Vamos ver um exemplo. Ela só via isto, dois pontos: bicicletas, carros e confusão. Olha só o aposto, né? Ali entre os dois pontos, né? Ok? Bem tranquilo, bem fácil, né? Agora vamos falar do vocativo. É totalmente diferente do aposto. Enquanto o aposto vem com a situação de querer, geralmente, explicar, o vocativo vem na situação de querer invocar, chamar, apelar, ordenar. O vocativo é para isso, dar voz, dar ordem, entende? Então vamos lá. O vocativo é uma invocação, um chamamento, um apelo. Ele tem um termo independente, pois não faz parte da estrutura da oração. Vejamos alguns exemplos. Ó vida, por que não tenho sorte? Esse ó vida, olha aí o ponto de exclamação. É quase uma interjeição, lembra? Geralmente interjeição era vinda com pontos de exclamação. O vocativo é quase parecido, só que ele dá uma ideia de invocação, chamamento ou um apelo. Aqui nesse caso, o ó vida está fazendo um apelo? Não. Nesse caso, estaria fazendo função de invocação, certo? Do porquê que ele não tem sorte. Não pense, cara, que me esqueci daquela ideia, ou esqueci daquele dia. O cara, na verdade, está fazendo função de chamamento, né? Ele chamou a atenção daquela pessoa, dizendo que não esqueceu daquele tal dia, ok? Lidiane, preciso que você me diga toda a verdade. Ou seja, ele fez o quê? Um chamamento. Ele pediu a Lidiane para que dissesse toda a verdade a ele. Então, nem sempre ele vai vir junto com um ponto de exclamação. Mas o que você tem que saber quando é o vocativo é quando a ideia da frase está te invocando, está te chamando ou está apelando. Entendeu? Tem que ter essas três ideias. Se essas três ideias fizerem sentido na frase, logo, essa frase é um vocativo. Beleza? Vamos saber diferenças entre aposto e vocativo. O aposto mantém a relação com um ou mais termos da oração, ou com toda a oração em si. Tá? Portanto, ele depende desses termos, ou depende dessa oração. Exemplo: Chiquinha Gonzaga, a primeira maestrina brasileira, morreu em 28 de fevereiro de 35. A primeira maestrina brasileira, tá? Ele não tem autonomia. Ele depende do termo Chiquinha Gonzaga para fazer sentido, tá? Quem foi a primeira maestrina brasileira? A Chiquinha Gonzaga. Infelizmente, ela morreu quando? Em 1935. Entendeu? Ela depende. Já o vocativo é um termo independente da oração. Carolina, estudar é a coisa mais importante na vida. Se você tirar a palavra cabina, vai fazer sentido a frase, não vai? Estudar é a coisa mais importante da vida, correto? Então ela é independente da oração. No entanto, às vezes a oração depende do vocativo, tá? Exemplo: tu que sonhas com riquezas, busca encontrar o teu caminho. Nesse caso, o vocativo tu é independente da oração, pois ele refere à pessoa com quem se fala, tá? No entanto, a oração que sonhas com riquezas, ela está subordinada a quem? A palavra tu, tá bom? Devido ao uso do pronome relativo que. Tu que sonhas com riquezas. Ao qual refere-se o termo anterior e, ou seja, o tu é, portanto, dependente dele. Beleza? Então, por isso que, às vezes, a oração depende do vocativo. Ok, pessoal? Vocês viram que foi bem tranquilo. Mais abaixo vocês vão encontrar exercícios de fixação a respeito dos temas. E é isso, pessoal. Cara, somente isso. Aposto e vocativo, ó, mamão com açúcar. Bananada. Nos ficamos por hoje por aqui. Nos vemos na próxima aula. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Vamos manter os estudos, que agora falta menos do que antes. Valeu? Forte abraço, pessoal. Valeu.